Nos filmes americanos sobre guerra, geralmente nós nos deparamos com soldados americanos que muitas vezes são voluntários para ir para a guerra, para poder aí ajudar a nação americana a continuar com paz e harmonia. E quando eles voltam das suas missões, geralmente voltam como heróis de guerra, né? Heróis nacionais, ganham as suas medalhas e reconhecimento. Porém, nós sabemos que nem sempre é essa a verdade. E é por isso que eu resolvi trazer um vídeo aqui sobre Nascido em 4 de Julho, um filme que traz aí uma perspectiva um pouco diferente sobre a realidade da guerra e dos soldados que voltam de lá. Esse filme é dirigido aí por Oliver Stone, de 1989, que inclusive ele ganhou aí a categoria de melhor direção no Oscar, e traz também como protagonista Tom Cruise, em uma das melhores atuações, na minha opinião, dele. E se você for novo por aqui, aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e, é claro, compartilhar com seus amigos para poder ajudar esse canal aqui a crescer. Nascido em 4 de Julho conta a história aí de Ron Kovic, um jovem aparentemente bem-sucedido que resolve se voluntariar para ir para a Guerra do Vietnã e acaba tendo seus princípios revistos após voltar da batalha e sofrer com as consequências dela. Nas primeiras cenas nós já percebemos o fascínio do jovem americano pela guerra e por lutar por seu país. Inclusive, o aniversário do Ron é em 4 de julho, ele comemora aí indo assistir o desfile todos os anos para poder ver aí os heróis que voltaram da Segunda Guerra Mundial e que estão sempre aparentemente desfilando de forma orgulhosa e felizes pelo que fizeram. Além disso, também percebemos que o próprio Ron e sua família é um exemplo do American Way of Life, né? A família cristã, ele é um exemplo, um atleta muito bem sucedido, um jovem que é de família, e seu pai também lutou para a guerra e, é claro, ele tem aí a garota que ele quer em suas mãos. Em uma das cenas que Ron está treinando, nós vemos o seu treinador dizer que se vocês querem ser os melhores, vocês precisam se sacrificar, sofrer é o preço. Isso daí nada mais é do que o famoso no pain no gain, que os Estados Unidos vende não só para os próprios americanos, mas para todo o Ocidente. Se você perceber, você também deve ter sido criado assim para sempre ser o melhor, para dar o melhor, para sempre tentar ser os melhores. E é por isso que está disseminado em todo o Ocidente, por causa dos americanos. O sonho da América, do American Way of Life, é você ser bem-sucedido. E ser bem-sucedido nada mais é do que você ser o melhor. Se você vê também, é uma realidade atual. Quantas vezes você não escuta falar aí sobre produtividade, que você precisa cada vez mais ser produtivo? Muitas pessoas acreditam até que ser workaholic é uma qualidade e que você precisa sacrificar tudo na sua vida para se dar bem no lado profissional. Tanto que o próprio filme mostra que a sociedade não admite fracassados. Quando o Ron perde uma luta, ele ganha centenas de vaias, inclusive da sua própria mãe e sua família. Isso nada mais é que um simbolismo da própria ideia do americano de ser o melhor. Ou você se insere nesse ideal, ou você deve estar fora, porque a América não admite esse tipo de gente fracassada. Isso também nós vamos ver posteriormente quando o próprio Ron diz ame ou deixa, né? Referindo-se aos Estados Unidos, à América. Então o jovem Ron encontra nos fuzileiros navais a oportunidade de mostrar para todo mundo que ele é importante para o país. E ele resolve então se voluntariar para a Guerra do Vietnã. Mas momentos antes de ir, ele teme e acaba até pedindo para Deus uma certa orientação do que fazer. Até aí, nesse momento, é um típico filme americano comum sobre guerra, onde um mocinho acaba abdicando da sua maravilhosa vida para poder aí combater o mal, os inimigos, os comunistas que estão tentando afetar a América, ou seja, os Estados Unidos. Então, finalmente, Ron está no Vietnã, em plena guerra, e lá não é nada fácil.
com um clima muito quente, seco, muita areia, ele se depara ali com os outros soldados, todos transtornados, com medo, ansiosos, e ele sem querer acaba atirando no próprio amigo dele. E nesse transtorno todo, os outros soldados também acreditam estar diante de uma ameaça e eles acabam atirando contra um vilarejo. Só que quando eles chegam lá, eles percebem que são civis, não tinha ninguém ali, nenhum vietnamita soldado que estava contra eles. Na verdade, eram pessoas comuns, civis, tinha várias crianças e bebês, e as pessoas estavam fazendo suas atividades do dia a dia e acabaram sendo aniquiladas por esses soldados. Uma cena muito forte e deixa eles totalmente transtornados, mas o contraste que nós temos aqui é que posteriormente a essa cena, o que deixa Ron incomodado conscientemente não é ter matado aquelas crianças e aqueles bebês e terem saído correndo, e sim por ele ter matado o próprio colega que era um soldado também. Ele fica com aquilo na cabeça. E aqui nós podemos até entrar com um contraste do que nós estamos vivendo atualmente, dos protestos, em que a vida, do caso ali do americano, valia muito mais do que a vida dos bebês, dos civis que eram estrangeiros, no caso os vietnamitas, mesmo eles não trazendo ali nenhuma ameaça para os soldados americanos. Nós podemos até linkar com o que estamos vivendo hoje, com os protestos antirracismo, já que vemos claramente que a vida do negro, do estrangeiro, continua valendo menos do que a de qualquer um outro branco. Tanto que no próprio filme, após serem baleados e irem para o hospital, aparecem os negros como os enfermeiros para poder ajudar aí os heróis brancos da guerra, tomando até uma alusão à própria escravidão quando os negros serviam os brancos. Aqui não é diferente, e é por isso que nós precisamos sim lutar pelos direitos dos negros e pela igualdade aí entre brancos, negros e estrangeiros, não importa qual que é a sua cor, sua vida vale igualmente. Não tem essa de que o branco é melhor ou o americano é melhor. Seguindo com a trama, Kovic machucado no hospital aí, bem sujo e antiquado, não tem muitos equipamentos, quase nada. Ele acaba assistindo ao noticiário e vendo que existem manifestantes queimando a bandeira dos Estados Unidos contra a guerra. E ele fica indignado com isso e acaba gritando aí, ame ou deixa, se referindo, claro, à América, e que esses manifestantes deveriam deixá-lo se eles não gostam dela. E ao fazer isso, um enfermeiro negro acaba dizendo para ele, não se trata de queimar a bandeira, e sim de lutar por direitos. Para que lutar por direitos se nós não temos aqui? Mais correto não poderia estar, Porque os negros sempre foram considerados escórias para a sociedade e, é claro, ele não tem os direitos, os mesmos direitos que os brancos. E ele acaba dizendo também que a guerra do Vietnã é dos brancos. Isso diz muito sobre o filme até aqui. Finalmente, então, Kovic volta para casa e se depara com uma realidade totalmente diferente do que ele estava acostumado na guerra. Ele vê ali seu único amigo que não foi para a guerra ser bem sucedido, que fez a administração e tem um negócio local que dá muito dinheiro. Sua ex-namoradinha se tornou hippie e ele vê ali os seus pais e os seus vizinhos com um misto de orgulho e de pena dele. Ele começa a questionar suas crenças, se valeu realmente a pena lutado por seu país e, é claro, dar sua vida por aquilo, já que agora ele está paraplégico e não consegue fazer muitas coisas por causa disso, e ele vê que perdeu metade da sua juventude lutando na guerra. Tentando recuperar de alguma maneira o tempo perdido, ele resolve ir para festas, bares, e acaba bebendo demais. E quando volta para casa tem uma briga, uma cena muito chocante com a mãe dele sobre Deus. Ele diz que Deus não existe, e a mãe dele fica indignada e acaba expulsando ele de casa. É muito tensa essa cena, porque a briga é realmente comovente ali, todos os sentimentos que ele estava tendo naquele momento, as emoções, e tudo se passou pela mente dele, todo o tempo perdido que ele teve, e então ele resolve ali ir pro México, já que ele foi expulso de casa, e de acordo com eles, o México era um bom lugar para ex-soldados de guerra, E aqui temos outro ponto. Ao ir pro México, ele mostra
um país ali extremamente pobre, mas que faz de tudo para poder agradar o povo americano, ou seja, os heróis de guerra, mostrando as mulheres muito sensualizadas que poderiam fazer de tudo para dar prazer para esses heróis estadunidenses, americanos, mostrando o quão é ridículo essa visão que eles têm sobre tanto o México quanto outros países pobres, que se eles não são como os Estados Unidos, eles servem os Estados Unidos, né? Independente das limitações que os soldados teriam, aquelas mulheres estariam ali sempre para dar prazer para eles e de alguma maneira ajudá-los, né? Então eu acho que isso foi um ponto muito crítico do filme aqui, na minha opinião, lógico, é que mesmo que seja o México, poderia ser o Brasil. É essa visão que o povo americano tem da gente muitas vezes, que ali é um país pobre, que é um país que as mulheres se vendem, né, por dinheiro e que estão ali para poder servir os americanos. E se não for esse tipo de país, é um país inimigo, como o Vietnã. Depois dessa aventura frustrante no México, Ron volta para os Estados Unidos com a cabeça totalmente mudada. Agora ele quer fazer parte dos protestos anti-guerra. O que ele mais temia ali, que ele mais odiava, aquelas pessoas que faziam esse tipo de discurso, é quem ele se tornou. Ele reviu todas as suas crenças, os seus valores e percebeu que estava errado. E ali todos os hippies que ele considerava vagabundos, comunistas que faziam protestos anti-guerra, ele acabou se tornando um. A reviravolta aqui do filme traz para mim a lição mais importante dele, que é você rever os seus conceitos e demonstrar que você está errado, aprender com aqueles seus erros e, é claro, criar novas versões de si mesmo. Ele percebeu que aquilo só fez mal para ele, que no final das contas não adiantava nada ele ficar vivendo aquela mentira de que era bom ter ido para a guerra, de se orgulhar daquilo e que aquilo traria felicidade para ele. Na verdade, não, só trouxe tristeza, decepção e ser tratado ali como um lixo, né? Como ninguém gostaria de ser. Ele acaba se tornando aí um líder para lutar contra a guerra. E nisso ele também sofre o mesmo preconceito que ele fazia com outras pessoas. Se a polícia ali vinha intervir e tudo mais, mesmo ele sendo cadeirante, ele acabava ali entrando nos protestos e, claro, sofrendo retaliação desse resto do povo, da polícia e tudo mais. Ron aprendeu aí a abrir os olhos da pior forma, que é com a experiência vivida e que não podia mais voltar atrás. Ele viu o quão uma manipulação do governo pode trazer consequências para uma pessoa comum, mas nós podemos aprender antes e aprender aí com o exemplo do próprio filme. Eu espero que esse vídeo de alguma forma te faça refletir não só sobre a questão aí da guerra, mas também sobre as idealizações, sobre acreditar em um governo, né, seriamente cego sobre uma idealização, os discursos de ódio, os preconceitos, o racismo, a questão dos estrangeiros, as ideologias. Então eu acho que é muito válido a gente refletir um pouco sobre isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e deixar um comentário aqui sobre o que você achou. Muito obrigada, que a força esteja com você e até a próxima. Tchau, tchau!